Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo aqui, trazendo as novidades, atualizações, informações, notícias, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Você, amigo rubro-negro que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, aperta aí o inscrever-se, dê essa força aqui pro nosso trabalho, para crescer aqui a nossa comunidade, sempre deixar aquele like e aquela curtida que também é de muita importância. Nosso vídeo de hoje passa por declarações importantes e meio que abriu o jogo ali sobre a estratégia do Flamengo nessa primeira janela, sobretudo sobre a segunda janela do Flamengo nessa temporada, como é que vai ser ali com o José Botto. O José Botto fala sobre o scout ali do Flamengo, uma tal promoção de reformulação que ele quer fazer nesse scout. Tem praticamente ali uma demissão em massa na categoria de base do Flamengo. Vou passar para vocês uma lista completa de todos os profissionais ali que acabaram sendo desligados há pouquíssimo tempo agora no Flamengo. O Flamengo mantém aquela dificuldade que eu vou mostrar para vocês, a gente já foi falado aqui na verdade, né? Mas de alguns jogadores para tentar negociar, onde é que tá esbarrando nessa dificuldade. E além disso, claro, a gente vai passar também, né? Hoje tem um jogo aí do Flamengo contra o Madureira, a gente vai passar alguns detalhes importantes. Para começar até sobre esse jogo, galera, é o seguinte, não teremos pré-jogo, hein? Se você acha que no canal vai entrar na hora do pré-jogo, não vai rolar pré-jogo, tá? Mas após o jogo, chega aqui junto, a gente vai bater papo. O jogo, né? Torcer para que não seja um jogo porcaria, mas mesmo se for um jogo porcaria, a gente bate papo sobre N assuntos, então, mas chega junto aqui por volta de 8h30 da noite, começa o nosso pós-jogo, que vai ser ali um debate também pra gente atualizar vocês aqui ao vivo, beleza? Então chega junto até logo mais. O jogo contra o Flamengo, o jogo do Flamengo é contra o Madureira, que hoje é o líder aí do campeonato, beleza? E até esses jogadores estão presentes, né? Alguns jogadores mais experientes, é um time repleto de jovens e jogadores experientes. Esses jogadores mais experientes, Carlinhos e Pablo, o Flamengo vai tendo uma certa dificuldade ali para negociar. Esses jogadores estão no mercado. Se vier uma proposta legal e que principalmente esses jogadores aceitam, e aí é onde o Flamengo está esbarrando, o Flamengo libera esses jogadores. Os jogadores não têm... o Flamengo não está prendendo nenhum vínculo a esses caras, não. O problema é que não está pintando nada que seja muito agradável a esses dois jogadores. Pintou uma proposta da China para o Carlinhos, ele não aceitou, e o Pablo não tá pintando nada, cara, porque o salário do Pablo é muito alto. E o Pablo vai permanecendo no Flamengo, né? Garante ali um salário alto, vai estando aí no Flamengo mesmo no banco de reservas, como ele estava no Botafogo, então não vai fazer muita diferença, e vai garantindo ali. No caso do Carlinhos, é a longevidade do contrato, né, com o Flamengo, ele tem mais 2 anos de contrato, foi 3 anos de contrato assinado com o Carlinhos, então se ele rescinde esse contrato e assina um outro com outro clube, já entra uma instabilidade em definição na carreira, então ele também vai garantindo. Então o Flamengo vai ficando preso a esses atletas, pelo Flamengo libera ali os dois, agora não tá vindo nenhuma proposta que eles, os atletas, estão ali para aceitar. O Flamengo apresentou, né, o seu novo jogador, camisa 23, né, o Juninho, novo atacante aí do Flamengo, né, possivelmente aí trabalhando também como um centroavante, a gente já falou bastante aí sobre o Juninho e como ele pode se adaptar a esse time aí do Felipe Luiz, e o José Botto, diretor de futebol do Flamengo, falou sobre essa contratação do atleta, falou até, né, que o Flamengo precisa contratar mais Juninhos, né, e que o scout, a exigência, ela é essa, e até vai passar por uma reformulação no scout ali do Flamengo. O José Botto falou que o perfil de contratações vai ser o jogador que serve para o nosso modelo de jogo. Se vem do Azerbaijão, se vem do Cazaquistão ou de outro país qualquer, isso não é importante. O importante é que tenha o perfil que procuramos. Aquilo que quero implementar é o que o departamento de scout nos dê mais Juninhos. É um jogador que o Felipe e eu conhecíamos, não vem do scouting, mas através do nosso conhecimento geral do mercado e que se encaixava perfeitamente nas características que nós procurávamos para o atacante do Flamengo, neste momento, né? Mas o processo correto vai ser o scout dar-nos Juninhos para observarmos, debatermos e contratarmos o melhor. A gente havia falado sobre característica de jogo. Ela encaixa muito na característica do Felipe. Aí vamos lá, galera. As coisas estão andando, as coisas estão indo bem, perfeito. Se as coisas não andarem bem, o método que se faz normal aqui no futebol brasileiro é o quê? Chutar técnico. Aqui, o Flamengo é o maior exemplo, é o puro suco, né? Como a gente brinca e fala. Aí tu tem um cara para aquele estilo. E o puro suco do futebol brasileiro contrata um próximo técnico que não tem nada a ver com o anterior. Aí esses jogadores, por exemplo, o Juninho, vira uma herança do trabalho passado que não serve. Então, se o Flamengo vai fazer investimentos, análises e contratações baseados no estilo do jogo do Felipe,
Porventura, pô, valeu, Felipe, aquele de sempre, que a gente sabe como é que é. Você vai ter que ter uma obrigatoriedade de seguir um modelo parecido. O que seria o normal. É tão óbvio, né? Esse papo ele é tão óbvio, mas no futebol brasileiro, sobretudo no Flamengo, a gente tem um bom exemplo. Fica algo, caramba, vai fazer, né? Porque senão tu vai ficar com um monte de jogador para aquele estilo. Então se tá sendo a característica, né, para encaixar, não é o cara, porque o medalhão, né? Ah, não, é um medalhão. Já que tá indo pela característica, que eu acho, né, que é o caminho mais viável, então vai ter que seguir uma linha também, porque senão, né, isso acontece. Aí ele fala sobre reestruturação. Vai reestruturar o departamento de scouting do Flamengo. Vou reestruturar, perdão. Mas neste momento ainda não tive tempo para fazer isso. Tenho ideias, mas das ideias a prática tem sempre um período de observação. E ainda não tive a possibilidade de fazer. O scouting é fundamental em todos os clubes. Para mim, é uma das áreas mais sensíveis e importantes de um clube de futebol. Não só pela ligação que eu tenho, por ter vindo, né, do scouting, mas porque acho que é um departamento muito importante. Eu acho essa experiência interessante. Pode ser que, né, a gente não sabe o que vai acontecer, mas é interessante. Um diretor de futebol com uma experiência de scouting pode ser algo interessante. Vamos torcer realmente, de fato, que ele consiga promover as mudanças e consiga ter um alinhamento. É algo diferente no futebol brasileiro. Gera uma curiosidade. É diferente. A formação do diretor de futebol é diferente daquele habitual, onde alguns não têm formação nenhuma e os que têm é de gestão. É uma coisa diferente, né? É um perfil diferente. Ele complementa, né, falando que o processo utilizado nesta primeira janela de contratações, que felizmente não precisamos de tantos jogadores, tem muito a ver com a minha experiência do Felipe Luiz. Identificar alvo que nós conhecemos muito bem para serem os reforços do Flamengo. O papel do treinador tem que ser fundamental na montagem do elenco. Não vale trazer jogadores que não cabem no modelo de jogo do treinador. Importante isso, né? Isso é uma estupidez completa. É aquilo que a gente falou, né? Sobre você contratar, você vai contratar baseado naquele do estilo do Felipe. O Felipe é um técnico jovem, novo, com pouquíssimos jogos no profissional, mas eu acho que já deu, para quem acompanhou todos os jogos, já deu para traçar o perfil do estilo de jogo dele, né? Já deu para traçar o estilo. Qual é o perfil? É fácil identificar. E isso, evidentemente, passa e é repassado para o scouting, e aí dentro da base de análise do scout, da base de dados do scout, eles conseguem ali filtrar esses atletas diante daquele perfil, né, daquele perfil traçado já do estilo de jogo do Felipe Luiz, que na minha opinião é bem claro. Ele diz, né, que a grande prioridade foi manter este elenco, todos sabem que existem algumas dificuldades financeiras, não seria possível fazer grandes contratações, mas essa também não é a nossa maneira de ver o esporte. O jogador, para ser bom, não tem que ser caro. E aí ele fala sobre a próxima janela. E até a próxima janela já vai estar num momento diferente. O trabalho do Felipe já vai estar num outro estágio, né? Ele vai estar encaminhando para chegar a 12 meses de trabalho. O Boto já vai estar, né, ali previamente com cerca de 6 meses. Vamos estar numa reta bacana da temporada, né? Já vai ser um outro momento. E aí o Boto diz o seguinte: a próxima janela de transferência já vai ser diferente. Quando ela abrir, já saberemos o que queremos. Agora, por causa das eleições que ocorreram 20 dias antes do início da temporada, é tudo mais complicado. E não digo que seja até mais complicado, a demanda de tempo ela acaba se tornando menor. E aí o José Boto fala sobre um problema que tem sido recorrente do Flamengo nos últimos anos. Sobre o Flamengo, o futebol profissional do Flamengo está muito cercado de terceiros, que não necessariamente tem algo a ver com futebol, que não trabalha diretamente com futebol, ou até mesmo indiretamente, é cargo, é família, etc. Cargos políticos, né? E ele diz o seguinte: quanto menos gente ao redor da equipe profissional, melhor em todos os setores. Trabalha-se com mais calma, há menos vazamento de matéria sensível, e isso é uma prática comum na Europa. E aí, até falando diretamente sobre os bastidores do Flamengo e tal, hoje, né, tem uma informação muito importante, que tem uma lista, cara, de profissionais que saíram ali do Flamengo. Muitas mudanças no departamento de futebol do Flamengo, quando a gente fala mais sobre categoria de base. É claro que sempre, né, quando existe essa demissão coletiva em massa, ela é um tanto que sensível, né, os profissionais ali, então não é algo... Isso acontece com as empresas, né? Pega todo mundo ali de surpresa e a lista, ela é grande, tá? Então, passar aqui para vocês, foram cerca de 27 demissões que tiveram ao todo, tá? É uma notícia de agora, e alguns nomes que talvez até vocês conheçam, que passa por supervisão, coordenação, treinadores, beleza? Então, vamos lá.
O Ricardo, coordenador do futebol, né, de salão, né, o futsal, como se fala hoje, foi mandando embora. Treinadores, Lucas, Thiago Camilles, Vitor Aurélio, que é outro coordenação, ele trabalha mais na coordenadoria de captação, tá, de jovens. Vinícius Durante, Rafael Bahia, que é treinador, outros coordenadores, o Gilberto, que trabalhava mais ali na transição do Sub-20, e além disso o Thiago Aprígio também, coordenador do Sub-15 e também ali do Sub-17. Outro supervisor foi o Matura, então foram cargos, né, de supervisão, de coordenação, treinadores. Então o Flamengo tendo aí essa mudança, cara, uma demissão aí em massa, acontecendo uma mudança então na categoria de base, beleza? Grande abraço aí a todos vocês, até logo mais. Acabou o jogo, chega aqui no nosso canal, a gente debate sobre o jogo, te atualizo com mais informações que possa vir a aparecer por aí e a gente vai trocar aí umas figurinhas, beleza? A gente vai conversar. Tamo junto, a gente vai se falando, até logo mais então. Ativa o sininho da notificação para quando subir a live de logo mais você ficar aqui com a gente. Até logo mais, até daqui a pouco, tamo junto, valeu!